Fala pessoal, beleza? Francisco aqui falando mais uma vez e hoje nós vamos aprender como é que nós vamos utilizar o multímetro para medir a corrente elétrica por um circuito. Vale lembrar que a corrente nada mais é do que o fluxo dos elétrons por meio dos condutores e dos componentes que fazem parte desse circuito. Então, para medir a corrente elétrica, nós precisamos forçar que esse fluxo de elétrons circule por dentro do nosso aparelho medidor. E a maneira de fazermos isso é inserindo o multímetro em série com aquele ponto do circuito no qual nós desejamos saber o valor da corrente elétrica. Assim, diferente do que nós fizemos na medição da tensão, em que nós não precisamos alterar o circuito para medir a corrente elétrica, nós vamos precisar fazer algumas modificações nesse circuito. Que modificações são essas? Nós vamos precisar abrir o circuito no ponto onde queremos medir a corrente e interligá-lo novamente utilizando o multímetro como meio de interligação desses dois pontos. Nesse circuito que nós estamos vendo aqui na tela, se eu quero medir a corrente no resistor R1, por exemplo, eu preciso abrir o circuito nesse ramo aqui do qual o R1 faz parte. Então eu posso fazer isso abrindo aqui antes do resistor R1 e agora você vê que eu não tenho mais interligação elétrica entre o polo positivo da minha bateria de 9 volts e o resistor R1. Essa conexão elétrica vai surgir a partir da inclusão do multímetro para medição de corrente. Então eu vou interligar o circuito novamente, utilizando o multímetro como ponte entre os dois terminais que ficaram abertos. Iniciando a nossa simulação, nós já temos aí uma corrente de aproximadamente 13 mA circulando pelo resistor R1. E isso eu posso repetir para todos os pontos desse circuito. Vou abrir o circuito no ponto onde eu quero fazer a medição da corrente. E os pontos que resultaram, veja esse nó aqui de cima e o terminal superior do resistor de 1K, eu preciso interligar utilizando o multímetro. Com todos os multímetros instalados no nosso circuito, nós podemos iniciar a simulação mais uma vez e já vemos aí o resultado das correntes em cada resistor, em cada ramo desse circuito. Agora vamos para a prática, ver como é que nós fazemos isso com o circuito real. Já estou aqui com o nosso circuito, já configurei o meu multímetro para medir corrente. Veja que eu conectei a ponteira preta no comum e a ponteira vermelha aqui no borne, onde eu tenho a inscrição de miliamperes e também de amperes. Vou iniciar aqui o nosso procedimento fazendo a medição da corrente nesse primeiro resistor, o resistor de 220 ohms. Então, como nós já vimos, eu preciso abrir o circuito no ramo onde esse resistor ele está presente. Então, vou abrir diretamente a conexão da fonte de tensão com o resistor e vou refazer essa conexão utilizando as ponteiras do meu multímetro. Então, a ponteira vermelha vai no polo positivo da fonte, a ponteira preta vai no primeiro terminal do resistor. E aí veja que eu já tenho o valor da corrente, aproximadamente 12,7 miliamperes. Retornando à conexão inicial do circuito, isso é muito importante nós lembrarmos de fazer, nós já podemos fazer a medição da corrente nos próximos resistores. Pegando o resistor de 1 kΩ, eu posso desconectá-lo do GND do meu circuito e da mesma forma conectar a ponteira vermelha no terminal do resistor e a ponteira preta no GND da minha fonte de tensão. Tenho uma corrente de 5,8 miliamperes. Retornando o resistor mais uma vez, posso agora fazer o mesmo procedimento com esse resistor central de 470 ohms. Então, abro o circuito no ponto onde eu quero fazer a medição. Vou conectar dessa maneira. E vou restabelecer a conexão entre os elementos do circuito, utilizando o multímetro como ponte. Então, aqui nós temos uma corrente de 6,6 miliamperes, como vocês podem ver. Voltando o resistor mais uma vez. Vou
chegando aqui próximo ao final do circuito, abri o circuito no ponto onde eu tenho a conexão com o resistor de 220 ohms. Retornando aqui para as medições, veja que esse terminal do resistor ele deveria estar conectado ao GND do circuito. Para a medição da corrente, eu abri essa parte do circuito e vou restabelecê-la agora utilizando o próprio multímetro. Então tenho aí mais uma vez uma corrente de 12,9 mA. É importante lembrar também que na medição de corrente, o multímetro que fica conectado em série com o nosso circuito, ele apresenta uma resistência interna baixíssima. Por isso, nós precisamos ter cuidado de não confundir a medição da corrente com a medição de tensão. Uma vez que se nós colocarmos o multímetro ajustado para medir corrente e realizarmos a configuração de medição de tensão, ou seja, conectarmos o multímetro em paralelo com aquele elemento ao qual queremos descobrir o valor da corrente, nós vamos estar curto-circuitando o nosso multímetro e provavelmente queimando o fusível ou alguma parte do seu circuito de proteção. Então tenham muito cuidado nisso e sempre verifiquem pelo menos 2 vezes se estão realizando aquela medição que realmente desejam. E finalizando aqui as nossas medições, eu vou fazer a medição da corrente no nosso último resistor que estava conectado ao VCC do nosso circuito. Então, da mesma forma, vou conectar a ponteira vermelha do multímetro no resistor, no terminal da direita do resistor, e a ponteira preta no terminal do VCC do nosso circuito. Veja que eu tenho uma corrente negativa de 6,4 mA, indicando que o sentido da corrente por esse resistor é contrário à posição que eu estou conectando. A corrente nesse resistor ela vai passar da direita para a esquerda. Nós poderíamos ver isso simplesmente invertendo as ponteiras do multímetro. Veja que o valor de corrente já não é mais negativo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para acompanhar os nossos próximos conteúdos. Até o nosso próximo vídeo e valeu!